Hoje eu tenho um episódio extremamente requisitado aqui no podcast, que é de uma prática energética. Então eu sempre recebo mensagens de vocês perguntando como cuidar da sua própria energia, como conhecer melhor a sua energia, o que é energia. E esse mês de abril foi dedicado a isso. Se você ouviu o episódio de abril, você já conhece mais sobre o que é energia, sobre como ter mais autonomia energética. Se você ouviu as afirmações que eu fiz para esse mês, você já está cuidando da sua energia. E hoje a gente vai passar para uma parte que é também prática, mas que é corporal. É a primeira vez que eu vou facilitar um exercício assim aqui no podcast. Eu já ensinei exercícios assim em alguns encontros que eu fiz, em alguns processos individuais de pessoas que passam em atendimento comigo. Mas vai ser a primeira vez que eu vou falar para vocês, que eu vou guiar vocês num exercício assim, e eu tô muito animada porque eu gosto muito de fazer isso. Isso tá dentro da minha prática e eu vou amar compartilhar com vocês. Mas antes da gente começar, algo que eu acho que ficou bem dito no episódio de abril, no episódio das afirmações, mas eu gostaria de reiterar isso, que eu vejo que existe um medo muito grande em relação à energia. Então as pessoas têm medo de ter a sua energia atacada, delas estarem enfeitiçadas, de alguém ter enviado alguma energia negativa, alguma coisa nesse sentido. E por mais que eu acredite que a gente tá totalmente conectado com as outras pessoas, então se alguém tem uma questão com você, obviamente, né, aquela energia pode estar chegando para você de alguma forma. Eu também acredito muito que a gente tem a capacidade de sustentar o nosso campo individual energético, sabe? Então, eu espero que vocês tenham saído desse mês com mais coragem, com menos esse pensamento de, meu Deus, eu estou vulnerável, minha energia está vulnerável, aquela pessoa é tóxica, a energia daquela pessoa me deixou para baixo. E mais assim, eu tenho consciência da minha energia e eu tendo consciência dessa minha energia, eu tenho consciência de quem eu sou diariamente e assim eu vou ter uma percepção mais aguçada de como eu fico em interlocução com a energia das outras pessoas. E também eu vou ter noção se um dia eu acordar de um jeito diferente e começar a me perguntar por quê. Ou se eu voltar para casa de algum lugar, de estando com outra pessoa, e começar a entender que aquela interação talvez mude a forma como eu me sinto. E isso, novamente, não é para colocar você num lugar de superioridade. Aquela pessoa tem uma energia ruim, aquela pessoa tem uma energia negativa. Não, mas às vezes a nossa energia não bate com a das outras pessoas e tá tudo bem, porque nós vibramos em frequências diferentes, cada um tem a sua. Cada um tá seguindo o seu coração, cada um tá seguindo o seu propósito. Nem todo mundo tá fazendo o melhor que pode, mas se você tá fazendo o seu, isso que importa. Então, gente, menos neurose e mais consciência. Saiba quem você é, conheça a sua energia, faça esses exercícios para que você tenha mais presença e entenda se tem alguma coisa entrando ou saindo do seu campo, ou se você também está levando uma energia que não é lá tão legal, dependendo do lugar que você tá, dependendo do que você fala, do que você tá sentindo, né? Não é para se isolar se você tá se sentindo mal, mas tentar achar uma forma de alquimizar, de entender, de se recolocar ou ficar na sua mesmo, na sua vibe, com a sua questão lá, assim, processando sem despejar na outra pessoa. Antes da gente começar, um breve adendo. O episódio das afirmações de abril é o segundo episódio mais ouvido do podcast. Eu estou em choque, eu não fazia ideia disso. Eu acho que as pessoas estão realmente precisando desse cuidado, dessa sabedoria, e é por isso que esse mês de abril também foi tão frutífero aqui no podcast. Esse episódio só tá atrás do episódio da inveja, na lista dos mais ouvidos. Ele ultrapassou o episódio de outono, que é um episódio bem ouvido, o episódio de inverno, que também é um episódio que as pessoas ouvem bastante. Eu acho que inveja vai estar sempre no topo, porque esse é um sentimento muito comum e é uma sensação que a gente lida diariamente quando a gente está nas redes sociais. É uma sensação de comparação muito forte, então eu duvido que qualquer coisa que eu fizer vá bater esse episódio, porque ele está sempre ali sendo ouvido, sendo acessado. Eu nem divulgo ele e ele tem ouvidas todos os dias. Mas esse episódio das afirmações para autocuidado tá ali no top 2 é uma coisa que me impressionou, que eu não sabia que era tão necessária assim. Já temos o episódio também das afirmações do mês de maio e é isso. Vamos começar aqui falando um pouco mais sobre energia agora. A energia, gente, ela pode ser explicada em muitas palavras, porque cada tradição
chamou de uma coisa. Então, cada pessoa fala ou se relaciona com a sua própria energia de uma forma muito específica. E eu poderia ficar horas aqui descrevendo para vocês, filosoficamente, espiritualmente, o que é energia, só que não tem nada melhor do que um exercício para vocês experimentarem energia. Esse exercício que eu vou compartilhar com vocês, ele é muito antigo. Ele tem várias versões diferentes dependendo de quem ensina. A minha versão eu aprendi com a minha mestra. E falando um pouco mais disso, eu tive 3 grandes mestras na minha vida que me treinaram mesmo durante anos assim em práticas energéticas. É curioso que foram só mulheres, porque não foi uma escolha consciente específica, mas hoje eu vejo que isso acabou acontecendo e que não poderia ser diferente. Eu acho que o campo delas me chamou e eu fui. E tudo isso aconteceu nessas coisas da vida mesmo, sincronicidades, coisas que acontecem sem querer, você conhece elas através e, assim, existe uma ligação com a pessoa, uma conexão com a pessoa, que a pessoa é um portal na sua vida, ela te apresenta muitas coisas que realmente, nunca tinham estado no seu campo de sabedoria. E como eu usei a palavra mestra, eu ouvi essa palavra essa semana também e eu gostaria de fazer um adendo, que eu acho que as pessoas elas têm dificuldade com essa palavra, sabia? Porque aqui no Ocidente ela tem uma conotação principalmente por causa de homens que tinham algum tipo de poder dentro de um grupo, um culto, sei lá. E eu acho triste que essa relação entre mestre e pupilo, por exemplo, essa que é uma relação de ensino, de vivência, ela virou isso, né? Esse medo que a gente tem, ou essa sensação de, eu não vou me dobrar a nenhum tipo de mestre. Eu acho cafona essa palavra. Eu acho que a pessoa que tá vivendo isso, ela tá viajando. Eu fico feliz que na minha vida eu pude vivenciar essa relação, porque eu não vivenciei ela a partir de uma relação de poder. Era uma relação de muito respeito, de muita admiração, uma relação na qual eu sabia que a pessoa tinha sido iniciada em muitas coisas e que ela sabia muito mais que eu e que por isso ela poderia abrir os meus caminhos e me ajudar a me desenvolver e a entender principalmente a minha experiência aqui na Terra. Então, uma coisa assim que não tinha como ter uma igualdade entre eu e aquela pessoa, mas também não dá pra falar que era uma hierarquia. É simplesmente uma relação de percepção de que a pessoa entende muitas coisas. E não é assim que é um professor no qual existe assim um conteúdo específico que a pessoa sabe. Não, é uma sabedoria de vida mesmo, de vivência da espiritualidade, porque é um caminho assim tão único que eu não vou viver ou saber a mesma coisa que ela, mas ela vai me auxiliar no meu processo individual. Então essa palavra mestra, né, ela tem um outro significado para mim que não tem a ver com essa obediência cega, mas tem a ver com essa admiração profunda, com um reconhecimento, e eu acho que não existe lugar para essas relações hoje em dia. E é muito triste, porque principalmente mulheres, tendo outras mulheres como mestras, a gente pode ter um desenvolvimento interior gigantesco através delas. Mas enfim, as narrativas que a gente tem hoje em dia dessas relações, elas são muito limitadas, só que foi através dessas pessoas que eu aprendi que a espiritualidade não é só a nossa relação com um dogma, né? Um dogma religioso, mas sim a nossa relação com o que a gente desconhece, com o que foge da nossa compreensão e com o mistério mesmo, que pode estar no luto, no fim e na própria passagem do tempo. E aí, por exemplo, quando eu penso, né, nessas 3 mulheres, eu reconheço quão poderosas mesmo elas eram. E eu tava pensando nisso, o que fazia delas ser assim tão diferentes, tão importantes, tão detentoras de alguma coisa que naquele momento eu não tinha. E eu cheguei à conclusão de que não é que elas viam espíritos, sabe? Mas era porque elas tinham uma sensibilidade muito forte de entender o momento que a outra pessoa estava e como que a outra pessoa ia refazer a narrativa que ela estava vivendo, né? Reorganizar a própria narrativa para entender os acontecimentos da vida dela e entender a experiência de vida dela, sabe? Então eram pessoas que de certa forma facilitavam você a olhar e falar, cara, eu entendi esse padrão, ó. Olha aqui, eu entendi isso que eu faço, nossa, eu entendi isso aqui da vida. Então, era uma reorganização das experiências
E às vezes elas percebiam isso na questão de estar conhecendo uma pessoa nova ali naquele momento. Quantas vezes eu vi chegar uma pessoa nova e na questão ali de um retiro que estava sendo feito, elas já conseguiam assim entender completamente a pessoa, entender onde ela estava na jornada dela, como que elas poderiam facilitar essa reorganização simbólica das experiências para abrir mais espaço para a pessoa aprofundar a relação com o mistério da vida. Então não tem como falar disso sem falar de mestras, sabe? Porque são pessoas que elas estão em contato com esse campo do sensível e elas direcionaram a jornada delas para que esse fosse o ofício delas. Então você vê que tem a profissão, são lugares reconhecidos, né? Da freira, da terapeuta, da professora de yoga, mas esse lugar delas não tem um nome. Elas se dão vários nomes, né? Algumas escolheram certas coisas que estão anexadas a isso, mas esse ofício não tem nome. Poderia chamar de sacerdotisa? Poderia, mas não é exatamente isso também, porque não é um templo. E também não é só espiritualidade do jeito religioso, é uma coisa em relação com a vida. Então, até o final da nossa vida, talvez a gente veja o nascimento de um novo nome para isso que essas pessoas fazem, porque eu encontrei algumas delas já, mas essas 3 foram as que eu senti aquilo que a gente sente quando a gente encontra alguém assim que a gente sabe que o nosso caminho vai ser diferente ali. Eu só tô dizendo tudo isso porque eu não poderia fazer exercícios energéticos aqui sem citar elas. Eu sempre volto às pessoas que vieram antes de mim. Eu jamais poderia fazer qualquer coisa sem pensar nessas pessoas, sem reverenciar elas, sem falar para vocês aqui que a gente não aprende nada sozinho e que sempre teve alguém antes da gente que abriu algum tipo de caminho pra gente falar das coisas e ter mais acesso e ter mais facilidade dessas práticas de autocuidado. Vamos passar para os exercícios energéticos agora, né? Uma rápida introdução. Os exercícios de energia, eles têm muitos benefícios. Primeiro, eles são meditativos, porque eles convidam um silêncio interior para eles poderem ser realizados. Afinal, a gente vai estar prestando atenção em alguma coisa que é do campo do invisível. Diferente da meditação, no entanto, eles são um pouco mais ativos, então eles são ótimos para quem quer começar uma prática energética, meditativa, ou ter mais consciência desse fluxo sem ficar na coisa da meditação direto. E desde muito tempo, gente, os seres humanos buscam como mover a energia deles no corpo deles. Então, essa é uma pesquisa da humanidade, assim, que a gente ainda tá encaminhando nela, mas a gente tem muitas coisas sobre essa força de vida, sobre esse nosso campo. Então, muitas das tradições, como o yoga, o taoísmo, existem muitas formas diferentes de movimentar a nossa energia, de cuidar dela, de nutrir, para que o nosso corpo e o nosso espírito possam estar bem. Eu ainda lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fiz esse exercício. Ele é muito breve, é muito simples, não é nada elaborado, não é nada perigoso. Você pode fazer sentada, com as pernas cruzadas, como se você fosse meditar. Você pode fazer sentada em uma cadeira também, com os pés no chão ou então em cima da cama. Se por algum motivo utilizar as mãos desse jeito que eu vou descrever aqui não for algo disponível para você, você pode ir ouvindo e ir sentindo isso. E você pode movimentar o próprio corpo e sentindo como que isso seria no seu corpo ao invés das suas mãos. Então vamos começar. Eu vou guiar você através da minha voz. Então você pode fechar os olhos se você ficar mais confortável assim. Se você quiser permanecer de olhos abertos, tudo bem, mas tenta baixar um pouco o olhar. Eu recomendo que você dê 3 grandes respiros antes de você começar esse exercício. Então, vamos fazer as 3 respirações juntas. Respira profundamente. E na hora de soltar, você pode soltar com a boca, até fazendo um som. Mais uma vez, respira. E mais uma vez.
você vai colocar suas mãos com as palmas viradas uma de frente para a outra, como se você fosse segurar uma bola pequena entre as suas mãos. E pode ser na frente do peito mesmo, na altura normal, numa altura que ficar confortável para você, mas as mãos têm que estar com as palmas viradas uma de frente para a outra. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é relaxar os dedos. Isso significa que os dedos não ficam duros. E também você vai relaxar os seus punhos, para eles ficarem mais molinhos. Eles não precisam ficar totalmente moles, mas também não precisam ficar duros. E agora que você está com as mãos nessa posição mais relaxada, você vai começar a bater as pontas dos dedos uma contra as outras, como se você estivesse planejando algo. Não precisa bater forte, você vai encontrando os dedos num ritmo. A gente vai fazer isso por 20 segundos. Agora você separa um pouco as mãos novamente e você vai balançar as mãos com as mãos relaxadas, como se você estivesse sacudindo as mãos, por 20 segundos também. Leva a sua energia para as mãos, pensa que você está colocando uma intenção nas mãos. Agora você para e você vai esfregar as mãos uma na outra. Vamos fazer isso também por 20 segundos. Como se você estivesse esquentando as mãos. Agora a gente vai para a última etapa. E você vai abrir e fechar as mãos bem rápido. Pode ir abrir fechando. Pode ir parando. Agora você pode fechar os olhos, se eles estiverem abertos, se eles estiverem fechados você mantém. E você coloca as mãos uma de frente para a outra, com as palmas viradas uma para a outra, mais juntinhas assim, bem pertinho uma da outra. O que você está sentindo agora provavelmente é a circulação, certo? É a movimentação do sangue na sua mão. Então, a gente vai esperar um pouquinho essa circulação abaixar, diminuir, porque a gente ativou essas mãos, a gente trouxe mais consciência para elas. E agora que a circulação já passou, você está com as mãos juntinhas, uma perto da outra, você pode começar a afastar as mãos uma da outra, como se você estivesse fazendo uma bola de energia com as suas mãos. E o que você está sentindo agora não é circulação, não é a pulsação do sangue, não é sensibilidade dos dedos, é algo entre as mãos. Pode ser que você esteja sentindo calor ou frio, pode ser que você esteja sentindo como se fosse uma sensação engraçada. E a partir do momento que você começar a sentir como se fosse uma bola se formando, essa bola é energia. E você pode separar as mãos um pouco e ver até onde você consegue sentir a presença dessa bola de energia entre as suas mãos. Veja se você consegue separar as mãos e continuar sentindo. Você pode brincar com essa bola, você pode levar ela para outros lugares e sentir a diferença dela em relação a um espaço perto de você que não tem essa bola. Então leva ela para perto do coração, você pode levar ela para perto de um joelho e você vai ver que essa energia está chegando perto desses lugares do seu corpo.
Se você tiver com algum lugar que está cansado, por exemplo, que você sente que pode absorver energia, você pode levar as duas mãos para perto. Às vezes eu gosto de levar para perto do pescoço, para o rosto, para os olhos. Quando você sentir que você já experimentou bem essa energia, você pode juntar as duas palmas da mão e ver essa energia se desfazer. Ou você pode absorvê-la de volta colocando as duas mãos na região do peito, do coração. É isso, gente. Agora você conhece o campo de energia que você cria entre as mãos. As nossas mãos, elas são centros energéticos muito importantes. Elas são lugares de conexão da gente com o mundo. A gente toca, a gente alcança, a gente consegue as coisas, a gente tem o sentido através das mãos. Esse exercício, ele é tão instintivo para os seres humanos que eu acho que muitas vezes a gente faz isso quando a gente é criança. Essa bola que surge, ela é um mix de magnetismo, porque a nossa energia também tem isso. Essa relação com esse campo eletromagnético. Também é uma forma da gente entender a força da nossa visualização, porque a gente está mentalizando um campo e ele surge. E além disso, também esse exercício mostra esse campo etéreo, que é esse campo invisível que é permeado pela nossa vida, pelo nosso sopro de vida. Por isso que a gente traz, né, essa coisa assim que a gente anima, né, essa nossa vitalidade mesmo, nosso éter. E quando a gente fica mais próximo dessa sensação, é mais fácil da gente entrar em meditação, porque a gente está entrando em contato com a energia sutil do nosso corpo. Se você gostou, me conta. Se você não gostou, me conta também. Eu quero saber o que você sentiu, se você sentiu calor, se você sentiu frio, se você sentiu magnetismo. Eu tô curiosa para saber. Então, me diz se você conseguiu confiar, se você conseguiu visualizar, se foi fácil ou difícil para você e se você sentiu alguma coisa. Muito obrigada e um beijo. Até a próxima.